Fala pessoal, olá novamente. Vamos falando de cibersegurança, dando continuidade às nossas conversas sobre o tema. Vamos falar de um assunto que o pessoal tem pedido bastante, tem comentado bastante, até porque teve um aumento significativo de eventos relacionados a esse tema, tá? O tal do ransomware, tá? Dicas de segurança para uma proteção eficaz contra ransomware. Afinal de contas, o que é um ransomware? Como é que ele age? Como é que ele ataca? Puxa, só uma empresa que está sujeita a ransomware, eu posso ter um usuário comum sujeito a isso, você na sua casa, com seu computador. Então, o ransomware ele é um divisor de águas no mundo das ameaças digitais. Ele causou um estrago considerável quando apareceram os primeiros no mercado e continua sendo um desafio. Por mais que a gente tenha ações de mitigação contra ransomware, efetivamente uma segurança 100% baseada numa única solução ou é inviável ou não é possível. E a gente vai entender por quê. Tá? Então, quando a gente fala de segurança de informação, a gente já sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é monitorar para poder detectar quando algo acontece. Uma vez detectado, a gente tem que bloquear, impedindo que a ameaça se torne realidade e cause algum dano. E o terceiro caso é ser capaz de recuperar. Muitas vezes o ransomware ele chega até esse terceiro ponto, porque eu detectei, mas não há tempo suficiente de evitar o dano e tive que partir para a recuperação. Então, a pior maneira de pensar em recuperação é o pior caso, né? Você ter que pagar pelo resgate dos seus dados. Então, vamos entender um pouquinho o que é o ransomware, quais são as questões que envolvem essa situação do ransomware. Então, primeiro papo da conversa aqui, primeiro ponto, nós vamos falar da compreensão do ransomware. O que ele é, qual que é a dinâmica dele, como é que ele funciona, o tipo de ataque. O que a gente pode fazer sobre métodos de prevenção, que é tentar nos blindar o máximo possível para que não sejamos vítimas de um ransomware, porque assim eu já participei de bastante projeto envolvendo alguns clientes aí que foram vítimas de ransomware, desde pessoas, empresas que passaram por isso, até pessoas físicas ou profissionais liberais, como advogados, engenheiros, arquitetos, que tiveram aí a vida bastante comprometida em função de um ransomware. Então, esses métodos de prevenção, como é que eu faço para me prevenir contra um ransomware? E por último, a gente vai falar de resposta a incidente, porque a resposta a incidente, no caso do ransomware, ela é praticamente obrigatória, porque os ransomware se tornam cada vez mais sofisticados, a forma de agir usando tecnologias cada vez mais inovadoras, para vocês terem ideia, até as IAs aí estão sendo utilizadas para desenvolvimento de metodologias de ransomware, de ataque de ransomware, o que torna o desafio ainda maior. Então, por mais que eu trate aí a questão de métodos de prevenção para evitar o problema, ele não está impossível de acontecer. Não existe uma proteção, vamos dizer, 100% contra o risco. Então, o que acontece é que eu tenho, beleza, se eu não tenho 100% de garantia de prevenir o risco, então pelo menos eu tenho que ter a capacidade, se ocorrer, de voltar ao estado inicial e segue a vida. Por mais que eu tenha um impacto aí, talvez em tempo, alguma coisa assim. Mas não tem impacto de perda, roubo de informação, coisa nesse sentido. Compreensão do que é um ransomware. Um ransomware é um chamado aí, mais um dos tantos malwares, esses softwares aí que são desenvolvidos para causar algum tipo de dano ou roubar informações ou trazer principalmente o mais importante no ransomware, né? Benefício financeiro a quem criou o ransomware. Então é um tipo de software malicioso, os malwares, que restringe acesso aos seus dados ou sistemas, né, exigindo aí o resgate em troca da sua recuperação. Literalmente, um dia que você chega, liga seu computador, ele está com uma mensagem que está completamente bloqueado, você não consegue fazer nada na máquina, e normalmente tem uma mensagem na tua tela dizendo informações e instruções de com quem que vocês têm que entrar em contato e quem você tem que pagar para ter acesso novamente a seus dados. Tá? Podem ir de sistemas de ransomware que os mais simples, que simplesmente fazem o bloqueio do acesso ao equipamento, impedindo qualquer tipo de acesso, esses são mais fáceis de contornar, ou até os mais comuns aí, que são os que fazem realmente um processo de criptografia total do sistema. Seu sistema é totalmente criptografado, com uma chave de criptografia que você não conhece e não tem acesso. Ou seja, ele se torna completamente inacessível. Por isso que muita gente associa o ransomware à expressão de sequestro de dados. Eu peguei seus dados, coloquei num cofre e falei para você, ó, tá aqui a chave, você tem que me pagar tanto para eu te dar a chave. Tá? Literalmente é isso que acontece. Por isso que tem sido cada vez mais uma maneira frequente de hackers ganhar dinheiro. A eficácia disso vai basear no nível de criptografia que foi feito e outra, né? Que arquivos foram criptografados. Então, se é uma máquina de uso pessoal, que não tinha nenhuma informação importante, nada de tão relevante nesse computador, e ele sofreu um ataque desse tipo, provavelmente você não vai nem se preocupar em pagar.
vou só perder meu tempo. Formata a máquina, instalo tudo de novo e segue a vida. Mas não é isso que acontece na maioria dos ambientes. Seja numa empresa, que é um servidor, um computador corporativo, seja o teu computador pessoal, se você é um profissional liberal e sua vida está dentro daquela máquina. Aí muitas vezes o usuário pode pensar assim, poxa, mas não estou preocupado com ransomware, eu uso lá uma solução de nuvem para sincronizar meus dados. Eu uso lá um Google Cloud, eu uso um OneDrive da Microsoft, qualquer uma dessas questões, ou para quem usa Mac aí, né, o iCloud, sincronizando meus dados. Talvez aí quem está me ouvindo falar de Mac vai falar, mas o Mac não tem problema com ransomware. Não tinha, tá? Não tinha. Só esse ano nós tivemos 2 softwares aí, tipo ransomware, atacando sistemas operacionais iOS em computadores, tá? Confirmados. Então, uma coisa que o próprio hacker já percebeu que é uma maneira que alguns usuários têm tentado fazer para fugir desse tipo de risco. Eu vou sair do Windows e para o iOS. Não existe sistema confiável. A gente até fala, puxa, o cara usa Linux, usa Mac, eu vou estar imune de ransomware e de outros tipos de vírus. Isso até um tempo atrás já foi verdade. Mas nunca foi verdade porque esses sistemas são imunes, são mais seguros. Não. Foi verdade porque assim, a base de usuários desses sistemas era pequena. Então não valia o esforço de desenvolvimento do hacker para criar ferramentas para atacar esse tipo de sistema, porque o grande universo era o Windows, mas isso está mudando rapidamente. É aquela coisa, você mudou de local, o crime digital vai atrás desse novo local, desse novo nicho de mercado. Até porque, como existe essa falsa cultura criada de que, nossa, o Linux é imune a vírus, ou o macOS não pega vírus, muitos usuários desses sistemas não se preocupam em instalar ferramentas de proteção nessas máquinas, o que torna ainda mais vulnerável, porque ele tem uma falsa sensação que o sistema operacional está protegendo ele. Então isso é apenas um adendo para falar de ransomware, de como isso é complexo, tá? Como isso é complexo. Então a ideia é essa, tá? Criptografar seus dados e te pedir um resgate financeiro pelos dados. Se for uma máquina, como eu falei, que não é crítica, não é problema. Mesmo numa máquina corporativa, eu tenho uma máquina num ambiente corporativo que tudo que o usuário acessa está dentro de um servidor de rede. Se o servidor estiver protegido contra ransomware, eu vou ter um problema só na máquina do usuário. Mas até voltando num ponto que eu disse agora, eu acabei não completando o raciocínio. A gente estava falando de, eu uso sistemas de proteção em nuvem. Eu tenho um OneDrive, eu tenho um Google Cloud, um iCloud, coisa desse tipo, então meus dados estão lá protegidos. Talvez. Todos esses softwares, a maioria deles aí, eles trabalham com sincronismo de dados. Então eu tenho uma pasta na minha máquina onde eu gravo os meus arquivos, esse arquivo é sincronizado com um espaço na nuvem. Significa o seguinte: se eu gravar numa pasta na minha máquina que está infectada por um ransomware, esses arquivos serão criptografados e, obviamente, sincronizados para a nuvem, já criptografados, tá? Aí, se você vai ter versões diferentes desse arquivo ou não para resgatar uma cópia anterior, coisa assim, vai depender da tua assinatura de nuvem. Existem serviços que têm esse recurso, quase todos eles têm, mas normalmente é opcional, e tem serviços que o básico normalmente não tem, tá? Então o que vai te salvar numa situação dessa não é nuvem, é backup, tá? É backup. Então, o primeiro conceito que a gente tem que estar claro, tá? Nem sempre compartilhamento de arquivos em nuvem, sincronismo com nuvem é backup. É meramente, às vezes, sincronismo. Um outro exemplo técnico que acontece disso, o pessoal às vezes colocava servidores com discos espelhados. Eu faço uma coisa num disco, espelho no outro, é o tal do RAID. Faço espelhamento de disco. E muitas vezes o pessoal olhava para isso e falava, não, isso é backup, eu tenho dado aqui, tenho dado aqui. Não é backup, é sincronismo de dados. Se eu tiver um dano num dos discos baseado numa criptografia, por exemplo, não foi falha de disco, foi um arquivo que foi criptografado, ele vai ser replicado para outro disco criptografado. Então isso não torna imune a ransomware. Um dos problemas do ransomware que está surgindo são os ransomwares baseados em IA, que está facilitando a vida dos desenvolvedores desse tipo de código malicioso a desenvolver cada vez mais rápido ransomwares cada vez mais convincentes. Por que eu falo convincentes? A maioria das vezes ele vem normalmente por uma mensagem de e-mail, algum tipo de coisa, te induzindo a clicar em alguma coisa num arquivo que vai instalar o ransomware na sua máquina. E já se tem estatísticas no Brasil de que ao menos os ransomwares desenvolvidos em IA fazem em média 80 vítimas por mês no Brasil. Isso é um dado agora de fevereiro, tá? Fevereiro de 2025, quando nós estamos gravando esse vídeo. Tá? Nós estamos gravando agora em março, mas esse dado é de fevereiro de 25. Então é uma coisa que está crescendo muito, tá? Quais são os tipos mais comuns de ransomware?
Tipos mais comuns de ransomware incluem ransomware de bloqueio, como eu mencionei no começo, simplesmente sua máquina fica bloqueada até você pagar para desbloquear, o que impede a utilização do sistema, né? E ransomware de criptografia, que são os piores, que tornam os arquivos inacessíveis. Mesmo que você consiga acessar, você não consegue usar praticamente nada. Cada tipo de ransomware desse tem seus próprios métodos, suas próprias formas de trabalho e mecanismos de uso, né? Está se tornando muito comum recentemente um tipo de ransomware que, além dele criptografar dados, a maioria não faz isso, tá? Mas já não é incomum alguns tipos de ransomware que, além de criptografar seus dados, eles fazem cópia dos seus dados, tá? Ou seja, tem, além do sequestro de dados, eu tenho um possível roubo de informação. Por que isso? Por conta principalmente das legislações relacionadas à privacidade. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a tal da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, que penaliza empresas no caso de vazamento de dados de usuário. Então vamos analisar essa situação do ponto de vista de ransomware. Sua empresa pega um ransomware, você fez todas as prevenções possíveis, mas infelizmente, puxa, você foi infectado. Com ransomware, seus dados foram criptografados. Só que é um tipo de ransomware desse que eu mencionei. Além dele criptografar, ele fez cópia dos seus dados. Aí beleza, você fez toda a parte de proteção, tentou fazer tudo que tinha que fazer, mas infelizmente foi vítima, mas você tem um mecanismo de resposta. Você tem um backup com versionamento de dados, você tem versionamento bem granular que te permite voltar ao seu ambiente do jeitinho que ele estava meia hora atrás. Sim, existem tecnologias para fazer isso. Então beleza, não vou pagar resgate, não vou me preocupar com hacker, porque aqui já voltei, fiquei parado aí uma hora na empresa, já está tudo no ar de novo, tudo voltou bonitinho no ar. Só que aí você tem uma outra situação. Esse mesmo hacker pode entrar em contato e falar: beleza, você não vai pagar o resgate porque você resolveu o problema da criptografia e você tinha backup. Só que está aqui, ó, eu tenho seus dados e eu vou vazar seus dados, os dados dos seus clientes. Isso pode te gerar uma sanção administrativa, por exemplo, da NPD aqui no Brasil, caríssima, altíssima, porque não é difícil esse hacker vazar esses dados num fórum aí da Deep Web, associando que o vazamento aconteceu da sua empresa, que os dados são seus. Ele tem como evidenciar muito claramente que os dados são da sua empresa e vazaram. Então, assim, a proteção contra ransomware passa a tomar um outro patamar agora. Ela passa a ter um risco muito maior do que simplesmente eu me preocupar em proteger. Puta, se não der para proteger, eu volto o backup. Só que eu tenho que garantir que esse nível de proteção impeça, inclusive, a cópia de dados sensíveis. Por exemplo, se eu tenho dados sensíveis dentro da empresa que já são gravados de forma criptografada dentro da minha empresa, numa criptografia minha que eu tenho na empresa, se esse hacker copiar esses dados, ele também não tem acesso, porque os dados são criptografados. Tá? Quer dizer, ele fez a criptografia da criptografia e ele não consegue ler os dados. Então, só para citar um exemplo, né, dessa evolução que está tendo.